E aí, gente, tudo bom? Esse é o canal Bendita Matemática com o professor Carlos Bino. E nesse vídeo nós vamos ver cossecante, secante e cotangente, né? Então, antes da gente começar, eu peço que vocês deem o like, né? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem também com seus colegas, né? E e ajudem aí, né, com os seus comentários, tá bom? As dúvidas que tiver. Lembrando que esse vídeo, na verdade, ele é direcionado para estudantes da instituição no qual eu trabalho, com o objetivo de dar o suporte a eles durante esse período em que as aulas são remotas, tá? Então, outros estudantes que não são da instituição, não são meus alunos, mas estão buscando, né, complementar o aprendizado com esse vídeo, então eu espero que seja bastante proveitoso, tá? Então, vamos começar os estudos. Então, como hoje nós estamos vendo cossecante, secante, cotangente, tá? Até aqui a gente vem trabalhando com a circunferência trigonométrica, mas a gente vai trabalhar cossecante, secante, cotangente sem ser na circunferência trigonométrica, tá? Então vai ser só aqui no triângulo retângulo e só para vocês conhecerem a relação entre eles. Então, esse vídeo deve ser bem curto, né? Então, vejam, a cossecante de um ângulo beta, né? A secante do ângulo beta, a cotangente do ângulo beta, eles são, respectivamente, o inverso do seno, do cosseno e da tangente de beta. Então, sendo assim, o que é que nós temos aqui, né? Temos aqui o nosso ângulo beta. Opa, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, temos aqui o nosso ângulo beta, tá bom? Então, quem é o seno de beta? Não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, o inverso do seno de beta, que nós chamamos aqui de cossecante, tá vendo? Cossecante do ângulo beta. Ele é o inverso do seno de beta. Então, o inverso do cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser o quê? A hipotenusa sobre o cateto oposto, né? A medida da hipotenusa aqui é A, então, e a medida do cateto oposto ao ângulo beta é C. Então, a cossecante de beta vai ser A sobre C. Quem é a secante do ângulo beta? É o cosseno do ângulo beta. Então, está aqui, né? Secante do ângulo beta. Então, é o inverso do cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta? Não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, a secante vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente, ou seja, é a medida A, que é a hipotenusa, sobre B, que é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta. E por fim, temos a cotangente. Quem é a cotangente do ângulo beta? É o inverso da tangente de beta. Quem é a tangente de beta, né? Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, a cotangente é o inverso, ou seja, vai ser o cateto adjacente, que tem medida B, sobre o cateto oposto, que tem medida C, tá bom? Então, isso aí é que é o seno, a cossecante, secante e a cotangente, tá? Pessoal, muita gente costuma se confundir cossecante e a secante, tá? Por quê? Porque a cossecante lembra o cosseno. Aí muita gente tende a achar que a cossecante é o inverso do cosseno, mas não é, tá? E a mesma coisa a secante, né? A secante, muita gente acaba acreditando, né? Acaba confundindo e achando que é o inverso do seno, porque secante lembra seno, né? Então, é importante que vocês não se confundam, tá? A cossecante é o inverso do seno. E a secante é o inverso do cosseno, tá? Então é importante que não haja essa confusão, tá bom? Bom, então, assim como a gente faz com seno, cosseno e a tangente, que a gente costuma abreviar, né? A cossecante, a secante também e a cotangente a gente faz abreviações também. Então, a cossecante nós abreviamos ele desse jeito, né? Cossec, tá? Que é de cossecante. A secante, a abreviação dela é só sec. E a cotangente, né? A abreviação dela é essa aqui. Na verdade, é a abreviação da tangente, né? Colocando um prefixo ali, có, né? De cotangente, tá bom?
E aí nós temos uma relação que é importante lembrar, né? É simples, nós já vimos em outra aula que a tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente, como a cotangente é o inverso da tangente, né? Então a cotangente vai ser quem? O cosseno sobre o seno, tá? Então vejamos aqui alguns exemplos. Então temos aí letra A cotangente de 30 graus. Bom, temos que lembrar que quem é a tangente de 30 graus? Por quê? Lembrando que a cotangente de 30 graus é quem? É 1 sobre a tangente, ou seja, é o inverso da tangente de 30 graus. Então, naquela tabelinha trigonométrica, né, vocês devem recordar que a tangente de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 3, né? Então, a cotangente vai ser o inverso da raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 3 sobre 3. Vamos escrever assim. Então, é uma divisão de fração, né? Se eu quiser transformar 1 numa fração, é só colocar o número 1 embaixo dele, né? Então, repita a fração de cima e multiplique pela fração de baixo, o inverso da fração de baixo, né? Então, vai ficar 3 sobre raiz quadrada de 3, né? Então, fica 3 sobre raiz quadrada de 3. E aí, agora a gente faz a racionalização, tá? Multiplicando o numerador e denominador pela raiz quadrada de 3. Ok, pronto. Aí, depois da gente ter multiplicado, nós vamos ter, né, 3 raiz quadrada de 3 sobre 3, né? Que raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá a raiz quadrada de 9, que é 3, né? E aí, cortando aqui 3 com 3, né? Fica só a raiz de 3, raiz quadrada de 3. Então, a cotangente de 30 graus é raiz quadrada de 3. Vou até botar assim, ó, aqui, né? Raiz quadrada de 3. Quem é a secante de 180 graus? Então, a secante de 180 graus, ele vai ser 1 sobre o cosseno de 180 graus, tá? Cuidado, não confundam secante com os cossecantes, tá? Achando que a secante é o inverso do seno, tá? É o inverso do cosseno. Então, quem é o cosseno de 180 graus, tá? Na tabelinha trigonométrica, ou melhor, desculpa, se vocês lembrarem de aulas anteriores, né? Vocês vão lembrar que o cosseno de 180 graus ele é menos o cosseno de 0 graus, né? Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre o cosseno de 0 graus. E vocês devem recordar que o cosseno de 0 graus é 1. Então, fica menos 1, né? Então, tá aí. Então, a secante de 180 graus é menos 1. E, por fim, temos aí a cossecante de π sobre 4. Π sobre 4, ele é equivalente ao ângulo de 45 graus, tá? Então, lembrando aqui, vamos botar aqui, cossecante de π sobre 4. Ele vai ser 1 sobre, aí lembre-se, né? A cossecante é o inverso do seno. Então, é 1 sobre o seno de π sobre 4. Quem é o seno de π sobre 4? É a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí eu tenho, invertendo agora, né? Vai ficar 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Desculpa, vai ficar 2 sobre a raiz de 2, né? E agora a gente racionaliza essa fração aqui. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Multiplico o numerador e o denominador dessa fração pela raiz quadrada de 2. E aí vai ficar 2 raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Que a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E aí aqui a gente corta, né? 2 com 2.
E fica só a raiz quadrada de 2. Então, a cossecante de π sobre 4 é raiz quadrada de 2. Bom, se ficar alguma confusão aqui nessa solução, coloquem aí nos comentários que eu vou acompanhando, tá? Vejamos essa outra situação. Calcule o valor numérico da expressão, né, da expressão E. E aí a expressão E é a secante de 60 graus mais a cossecante de 30 graus menos o quadrado da cotangente de 30 graus. Tá bom? Sobre, né? Essa expressão é sobre a secante de 0 graus mais a tangente de 45 graus. Então, eu aconselho, primeiro, vocês identificar quem é a secante de 60 graus, a cossecante de 30 graus, menos o quadrado da cotangente de 30 graus, quem é a secante de 0 graus e a tangente de 45 graus. Depois vocês substituem na expressão e aí fica mais fácil de resolver, tá? Então, vamos ver aqui por partes, tá? Então, quem vai ser a secante de 60 graus? A secante de 60 graus é 1 sobre... A secante é o inverso do cosseno, né? Cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, fica 1 sobre 1 meio. E aí, o inverso de 1 meio, né? O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Ou só o 2. Vamos botar aqui só o 2. Quem é a cossecante de 30 graus? A cossecante de 30 graus é 1 sobre o seno de 30 graus. Tá? E o seno de 30 graus também é 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2, que vai dar 2, né? Agora, quem é o quadrado da cotangente de 30 graus, né? Então, a cotangente de 30 graus é 1 sobre a tangente de 30 graus. Já a tangente de 30 graus, na verdade, nós calculamos no exemplo anterior, né? Vimos que dá a raiz quadrada de 3, tá? Se você não se lembra como a gente achou esse número, aí vocês voltem lá no exemplo anterior e vejam, tá certo? Temos agora a secante de 0 graus. A secante de 0 graus é 1 sobre o cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1, né? Então fica 1 sobre 1, que dá 1. E por fim, a tangente de 45 graus, que é conhecida, né? A tangente de 45 graus a gente já sabe que é 1. Então, já encontramos aí as razões trigonométricas da expressão E. Agora é só substituir, né? Então, quem é a secante de 60 graus é 2, mais a cossecante de 30 graus, que também é 2, menos o quadrado da cotangente de 30 graus. Vimos que a cotangente de 30 graus é a raiz quadrada de 3, né? Então, vamos botar aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado, sobre a secante de 0 graus, que é 1, mais a tangente de 45 graus, que é 1. Então, resolvendo, temos 2 menos... desculpa, não é 2, é 4, né? Que é 2 mais 2 dá 4. 4 menos o quadrado da raiz quadrada de 3, que é 3, sobre 2. Né? E 4 menos 3 dá 1. Então, temos aí, bem simples, né? A expressão é 1 sobre 2. Tá? Então, gente, quando vocês forem fazer essas expressões assim que tem muitas razões trigonométricas, eu sugiro vocês fazerem um rascunho, como eu fiz ali antes, né? Identificando o valor de cada uma das razões e depois vocês substituem. Tá certo? Aí vai ficar bem mais simples, tá bom? Então, temos aí a referência, né, para essa aula. É o livro que foi adotado pela instituição que eu trabalho. Então, eu uso ele para preparar essas aulas. E os exemplos que eu resolvi aqui, na verdade, são exemplos que já tem lá nesse livro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que botem aí nos comentários, né? Esses comentários vão me orientar bastante para saber se eu estou sendo bem claro nas minhas explicações, tá bom? Então, me deem esse retorno. Eu acho, professor, tá muito legal, eu não estou entendendo bem o que você está falando, o exemplo tal
não ficou muito bem claro, tá bom? Eu acho que essas dicas assim para mim vai ficar muito bom para eu poder melhorar os vídeos, tá bom? Então, até a próxima.